Future Classroom Lab surge como um ambiente de aprendizagem inovador, desenvolvido pela European SchoolNet, que tem como objetivo principal provocar no visitante, por exemplo o professor, uma reflexão sobre o papel da pedagogia, da tecnologia e o design das salas de aula. Estes ambientes implicam mudança nos papéis a desempenhar pelo professor, onde o mesmo terá de elaborar metodologias de ensino e aprendizagem inovadoras, ativas e contextualizadas, envolvendo os alunos e encorajando a autonomia no seu processo de ensino e aprendizagem. O projeto Future Classroom Lab, Laboratório de Sala de Aula do Futuro, apresentou como principais objetivos o desenvolver de estratégias duradouras de sustentabilidade conducentes à divulgação, em grande escala, dos resultados dos projetos ligados à construção da Sala de Aula do Futuro nas várias comunidades escolares da Europa. O dar a conhecer a metodologia high-tech, explorando cenários de aprendizagem de sala de aula do futuro e promovendo a sua utilização prática e a reflexão sobre as possibilidades desta aplicação nos diversos contextos educativos das escolas europeias. O apoiar as escolas numa implementação bem-sucedida de cenários inovadores de ensino e aprendizagem para a sala de aula, através da disponibilização de recursos, formação e partilha de boas práticas. E por fim, não menos importante, o fornecer uma visão clara das práticas inovadoras de ensino e aprendizagem para uma mudança gradual e sustentável do sistema de ensino. Este é o aspecto geral do site Future Classroom Lab. No About temos várias informações sobre o próprio projeto, que já foram mencionadas anteriormente. Temos ainda a possibilidade de realizar uma visita virtual 3D a uma sala de aula do futuro, que privilegia a metodologia de aprendizagem baseada em projetos. Esta sala tem diferentes áreas. Aqui temos, por exemplo, a zona de interação, onde o professor conduz os alunos através das etapas de cenário de aprendizagem, o que não implica que o papel dos alunos seja passivo. O professor deve agir como um facilitador ou moderador, sendo que o termo envolvimento adquire aqui uma grande importância. Na zona de investigação, os alunos são convidados a fazer a sua própria pesquisa e a construir o seu próprio conhecimento. A zona de investigação promove o pensamento crítico dos alunos. Aqui têm a oportunidade de serem participantes ativos, em vez de ouvintes passivos. Aprendem a encontrar recursos de qualidade e a selecionar informação. A zona de criação fornece materiais e equipamentos onde os alunos podem criar o seu próprio produto para mostrar o que aprenderam. Em vez de serem apenas consumidores de conteúdo, os alunos têm a oportunidade de serem criadores de conteúdo. É estimulada a sua criatividade. Esta é a zona de partilha. A colaboração é essencial para que o projeto tenha sucesso e pode ser mais evidente na zona de investigação, criação ou outras. Aqui o professor fica ao lado do aluno, atuando como um treinador, um coach, para apoiar as equipas quando necessário. A zona de desenvolvimento facilita a aprendizagem informal e promove a autonomia dos alunos. Na zona de apresentação, os alunos têm a oportunidade de partilhar o que criaram. Mostram que são capazes de comunicar e de produzir um trabalho significativo, autêntico e de alta qualidade. Aqui ocorre também o feedback e a avaliação por pares, o que faz com que seja uma zona de reflexão. Voltando ao site, na zona das atividades, a FCL promove oportunidades de desenvolvimento profissional, como cursos presenciais, workshops e webinars sobre temas versáteis. Podemos consultar a rede de laboratórios de aprendizagem, onde são apresentados espaços de aprendizagem criados pelos elementos pertencentes à comunidade. Têm vários estudos de caso, entre os quais a Escola Secundária Dom Manuel Martins, em Setúbal. Em relação aos embaixadores da Sala de Aula do Futuro, esta envolve uma rede de professores inovadores, nomeados pelos Ministérios da Educação, que apoiam a integração de abordagens inovadoras de ensino e aprendizagem a nível nacional. Em 2021 vemos aqui o evento Partilha Já Quarta, atualmente ativo.
Também existe aqui um serviço de validação de salas de aula do futuro, onde é possível consultar um mapa de apoio para a implementação das mesmas. Nas notícias, temos um espaço com notícias e projetos relacionados. No espaço Sala de Aula Interativa, encontramos estudos já realizados e guiões para criar salas de aula do futuro. A nível dos recursos, podemos encontrar recursos para professores, como vídeos de prática em sala de aula. Aqui, os recursos podem ser pesquisados por tipos de item, como cenária ou prática, língua, tecnologia a usar e intervalos de idades ou tópico. Aqui encontramos alguns recursos em português, nomeadamente 2 vídeos sobre práticas implementadas em escolas portuguesas. No Toolkit encontramos um conjunto de ferramentas, orientações e outros recursos para conceber cenários de sala de aula. Contém 5 conjuntos de ferramentas. O Toolset 1 trata de reunião de pessoas certas para construir um cenário ou visão. O Toolset 2 abrange a modelação de maturidade da sala de aula do futuro. O Toolset 3 explica como usar as informações sobre as tendências e a maturidade da inovação para construir um cenário de sala de aula do futuro. O Toolset 4 fornece as orientações e apoio necessários para desenvolver atividades de aprendizagem inovadoras e cativantes, que podem ser usadas na planificação das aulas. O Toolset 5 ajuda-nos a avaliar os resultados de forma a descobrir em que medida as atividades de aprendizagem foram eficazes, para que os alunos atingissem os objetivos. Este último passo do processo contribuirá para assegurar melhorias ainda maiores no ensino-aprendizagem do futuro. Por fim, temos aqui ainda os projetos ativos da FCL. Dos projetos ativos da FCL é o projeto Novigado. O projeto promove a aprendizagem ativa e o ensino inovador entre os espaços de aprendizagem flexíveis e ajuda as escolas e os seus intervenientes a fazer a transição de uma sala de aula convencional e centrada no professor para práticas de ensino mais modernas, de forma a promover a aprendizagem ativa, utilizando ambientes de aprendizagem inovadores e também o uso de tecnologias de informação e comunicação. A FCL criou uma ferramenta de cenário para o projeto Novigado. Aqui, nesta ferramenta, podemos ver que podemos criar cenários de aprendizagem e planos de aula práticos que nos vai apoiar na nossa pedagogia da aprendizagem ativa. De forma a criar este cenário, teremos que criar uma conta e esta conta é totalmente gratuita. Vou entrar na minha conta para que possam ver o cenário, a ferramenta deste projeto. Depois de entrar aqui na minha conta, é muito simples, tem aqui alguma informação sobre esta ferramenta, bastante prática, bastante simples de se ler e ao criar o nosso cenário, vou simular então aqui uma criação de cenário de aprendizagem, temos 2 opções. Ou criamos o nosso cenário através de um plano de aula já existente, alguns exemplos que nos são dados a conhecer, podemos ajustar aos nossos cenários, ou então podemos criar o nosso cenário, começar do zero. Ou seja, esta ferramenta é muito prática e dá-nos essa liberdade de adaptar as sugestões que nos dão. Esta ferramenta, depois aqui seguiríamos para os próximos passos, onde muito intuitivamente preencheríamos todos os campos que nos pedem. Esta ferramenta baseia-se nos 4 Cs de educação. Aqui tem todas as informações das quais a ferramenta se baseia. Nomeadamente, como estava a dizer, nos 4 Cs de educação, o pensamento criativo, a comunicação, a colaboração e a criatividade. Mas também podemos escolher entre 6 categorias de atividades de aprendizagem,
bem como os diferentes parâmetros espaciais, e também dispõe de diversas sugestões de ferramentas de tecnologias que vou abrir aqui um pouco para que possamos ver aqui algumas ferramentas já conhecidas por muitos de nós, por exemplo, estas para contar histórias, por exemplo, estas de apresentação, que poderíamos utilizar para colocar. Estas são as rúbricas, aqui são os quizzes, algumas ferramentas de quizzes que podemos utilizar nos nossos cenários de aprendizagem. Eu já criei um cenário, este cenário foi criado a partir do zero, não me apoiei em nenhum porque ainda não existe assim muita oferta de cenários de aprendizagem, ainda não existe muita partilha, mas como podem ver, filo de forma muito simples, é um cenário simples, onde automaticamente a própria plataforma coloca os Cs da educação mediante as atividades que eu proponho, que se coaduna aos objetivos deste projeto. Desta forma, finalizando, tenho a dizer que esta ferramenta é muito interessante, muito intuitiva, muito prática. Podemos ter aqui os nossos cenários todos guardados, podemos partilhar com os nossos colegas, podemos colocá-lo em PDF, podemos partilhar com outras pessoas e também podemos arquivá-los, se assim for, como já tenho aqui um arquivado porque não o quis utilizar, no entanto não o apaguei para poder futuramente ou não utilizá-lo. Esta ferramenta gostei bastante de trabalhar nela, aconselho-vos a conhecer, a dar uma vista de olhos, esta ferramenta de cenários que é criada para o projeto Navigado, e fica aqui uma curiosidade interessante que descobri, que foi que a palavra Navigado significa inovação na língua artificial Esperanto, o que se coaduna completamente com o objetivo central deste projeto, a inovação no ensino-aprendizagem.